eu joguei no GPT aqui no meu computador e pedi assim para ela, ó. Falei assim, crie uma poesia sobre, usando linguagem metafórica, sobre o tema inteligência artificial, filosofia e outras formas do conhecimento. Além desse tema, inclua palavras, inclua Edgar Morin, professor Diógenes e professor Wilson. Eu vou ler para você o que ela arranjou para nós aqui, que poesia que ela deu. Vamos lá. O nome da poesia é Tecelões do Invisível. Vou até tomar um gole de água aqui para molhar as palavras. No ventre saliente da máquina acesa, nasce o oráculo do silício e luz, com voz de 1000 livros, sem alma acesa, mas que reflete o que a mente produz. Nas tramas do saber, bordadas no tempo, Edgar Morin traça os fios da complexidade, unindo ciência, arte e pensamento, num labirinto dançante da eternidade. O professor Diógenes, guardião do Logos, entre a aurora da dúvida e a razão que desperta, desfolha os enigmas em suaves monólogos, onde a verdade não é reta, mas incerta. Wilson Horvath, o alquimista do saber digital, molda com bits o barro do pensamento, ensinando que todo código é aspiral e que conhecimento é movimento. A inteligência artificial prometeu rede vivo, rouba o fogo dos cérebros ancestrais, mas sem os mitos, os ricos e o motivo, os riscos e o motivo, será apenas um eco em corredores abismais. Pois o saber não mora só nos circuitos, nem nos tratados, nem nos dados frios. Ele dança nos olhos, nos gestos fortuitos, no silêncio entre os livros vazios. Filosofia, mãe do espanto e da pergunta, sussurra aos autômatos. Quem sois vós? E mesmo que a resposta seja truncada ou junta, a busca em si nos aproxima de nós mesmos. Que maravilha, né? Que lindo que a inteligência é capaz de construir, de costurar, não é isso, Wilson? Sim. Então, Dou a palavra para você dar uma boa noite para o pessoal aí. boa noite, Rael, boa noite, Karina, boa noite a todas e todas que estão aqui nos ouvindo. Então, nós temos uma inteligência artificial que já é capaz de fazer uma poesia dessa, né? Poesia essa que, se fosse para você ou eu fazermos, isso pensando em um dia de muita inspiração, talvez nós gastaríamos 1 hora, um dia, uma semana, né? Tamanha é a perfeição, né? E isso não tem mais como negar. Então, nós não podemos prever o futuro, né? Nós podemos analisar o que está acontecendo e sugerir alguns cenários, né? Mas a inteligência artificial ela já está aí, entendeu? Ela consegue reproduzir um texto, inclusive em linguagem poética, tá? E cientificamente, então, nem se fala, né? Aí ela vai reproduzir mesmo, né? Mas ela simula, entendeu? Ela vai simular o pensamento humano. Então, o que ela pegou? Ela pegou provavelmente as suas preferências, ela sabia mais ou menos o que você gosta, entendeu? E a partir daquilo que você gosta, ela fez um texto para você, que seria diferente se fosse eu que tivesse pedido. Seria diferente se fosse o Rael que tivesse pedido, se fosse a Karina que tivesse pedido. Então, ela vai escrever algo para aquela pessoa, entendeu? É uma simulação, tá? Isso, deixando bem claro, ela não está pensando, talvez ela nem saiba o que ela esteja fazendo, mas nessa simulação ela vai escrever um texto que o Diógenes vai gostar. Que fantástico. Eu vi lá no vídeo que você tem produzido esses conteúdos,
discutindo esse tema, você tem escrito sobre isso também, você chama de ente. É um novo ente que está nascendo. O que você quer dizer com isso para o pessoal aí que é meio leigo na filosofia? O que é esse ente que nasce e se revela? É. Então, o Tomás de Aquino, né, ele falava que ente é tudo aquilo que é ou pode ser pensado, né? Isso, então, nós temos esse novo ente. Nós podemos apresentar esse novo ente como as entidades do passado, né? Porque, assim, não é a primeira vez que o ser humano ele lida com uma inteligência maior do que a dele. Então, se nós pegarmos ao longo da história, nós iremos ver que isso já aconteceu outras vezes. Nós tivemos outras entidades. Então, por exemplo, o pensamento mitológico, né, que é o que eu considero o pensamento, a melhor forma de pensamento é o pensamento mitológico, a meu ver. Mas então nós tínhamos essas entidades que se relacionavam com as pessoas, né? Seja os deuses, os heróis, os fantasmas, os espíritos. E esses seres, eles, além deles se relacionarem com as pessoas, eles também ensinavam as pessoas a fazerem poesia. Então, se nós pensarmos na Grécia Antiga, né? Então, as musas, elas inspiravam os poetas, né? Os poetas, eles não escreviam aquilo que eles achavam belo, né? Eles escreviam aquilo que era inspiração das musas, né? Então, hoje, um pouco diferente, mas talvez não tanto, né? Então, hoje nós temos uma máquina, e essa máquina, que é uma grande calculadora, uma calculadora melhorada, ela consegue fazer uma poesia tão bela que talvez você e eu não consigamos, né? É lógico, né? Ela não chega aos pés de uma poesia de Hesíodo, não chega aos pés de uma poesia de Homero, de Camões, de Fernando Pessoa, tá? E tudo bem. Mas ela consegue fazer melhor do que a grande maioria das pessoas. Ô Wilson, assim, para o pessoal que está chegando agora aí, que nós estamos falando sobre inteligência artificial, tem alguma definição assim breve do que significa inteligência artificial, Eu, basicamente? eu gosto muito da definição de Alan Turing, né? Que a inteligência artificial ela simula o pensamento humano, né? Tanto é que ele vai ter um livro, né? Depois que virou filme, né? O jogo da imitação, ela está imitando o ser humano, né? Mas esse imitar, ela está imitando tanto no pensar como no fazer, né? Então, por exemplo, uma inteligência artificial, os aplicativos de locomoção, né? Uber 99, etc., né? Então, é uma inteligência artificial que ela localiza o melhor caminho e ela indica para você. Então, isso você e eu poderíamos fazer se nós tivéssemos essa visão, né? Falar, idiotas, vai para a direita, vai para a esquerda. Então, eles conseguem fazer e melhor do que nós, né? Outras definições, né? Que ela é um programa, tá? Ela é um programa de computador que ela vai simular, tá? Ela vai simular o seu pensar e o seu agir. Mas, assim, é difícil para nós dizermos se ela o que é uma simulação, o que é um pensamento de fato real, né? Porque, assim, na maioria das vezes também nós simulamos, entendeu? Eu vejo você na rua, né? Eu estou correndo, ou seja, eu já estou nessa simulação desse mundo capitalista. Falou, olha, você ouve, então, talvez esse nosso cumprimento, né, ele não seja um cumprimento de verdade, né, mas seja um cumprimento simulado, né, não que nós estejamos mentindo, né, a gente está reproduzindo aquilo que você aprendeu lá em Conchas, aquilo que eu aprendi em Minas, né, e ela, quando ela simula, ela faz essas belas coisas, né, que ainda ela não superou o ser humano, mas um dia ela pode vir a superar. Eu vi que você trouxe uma questão lá, que é um livro, não sabia, foi curioso até, que é a questão do algoritmo, que ele é o nome de uma pessoa, eu não sabia disso, que escreveu É, um livro. sim, ele é nome de um matemático
persa, né? Eu não vou dizer o nome dele em árabe porque não conseguirei pronunciar corretamente, né? Mas em latim, algoritmos, né? E interessante que esse livro de matemática foi o livro que introduziu o zero. Então, até então, se fazia contas, né, sem o zero, né? E além disso, né, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, geometria, trigonometria, então, praticamente tudo está nesse livro, né? Então, o que seria um algoritmo, né? Que é a forma como a inteligência artificial ela trabalha, né? Seria um padrão, seria uma receita. Então, por exemplo, se a sua mãe ela vai fazer um bolo de cenoura para nós, né? E muito bom, por sinal, né? Esse bolo, ela vai seguir uma receita, ela vai seguir um padrão. Esse padrão é a forma como a inteligência artificial ela age, né? Então, ela vai agir dentro de padrões, tá? Então, tudo aquilo que pode ser padronizado, a inteligência artificial ela faz, tá? Aí já ampliando um pouquinho, né? Ou avançando um pouquinho na reflexão, o que eu acho que sobrará para nós seres humanos é aquilo que não é padronizado, aquilo que foge aos padrões. Que interessante, né? A singularidade, podemos dizer assim, né? A particularidade, né? A questão ali, a gente pode considerar que a inteligência artificial, ela é uma forma redutiva de pensamento, ela reduz o pensamento, a forma do homem se interagir com o outro ser humano e com a natureza. A inteligência artificial em si, não, tá? Porque lógico, se eu só me relacionar com uma inteligência artificial, que daqui a um tempo nós teremos pessoas que serão casadas com inteligências artificiais, né? Isso não está longe, tá? Tem pessoas que já estão namorando com programas de computadores, tem pessoas que mantêm um relacionamento com um boneco, né? Um boneco robotizado, né? Que simula muito o ser humano, pele, textura, até a temperatura. Logo, logo, né? Isso daqui 1, 2 anos, eles vão unir esses bonecos à inteligência artificial. Tá? Então, assim, a grande questão tudo bem. Então, uma grande maioria das pessoas, não, uma grande maioria não, desculpa, isso não dá para prever. Uma boa parte das pessoas irão se relacionar com esses bonecos que terão a inteligência artificial em seu cérebro, né? Lembrando que será um relacionamento dentro dos padrões, entendeu? Se a vida for isso, padrões, tudo bem. Tá? A inteligência artificial ela pode fazer isso e a gente corre o risco da humanidade acabar. Numa das nossas conversas, a gente falou, eu achei muito legal essa metáfora, essa comparação, essa analogia que você fez entre a inteligência artificial, aquilo que a gente chama hoje de nuvem, né? Uma nuvem que armazena conhecimentos, e a questão da mitologia grega, que você trouxe a questão de que havia também nos deuses um armazenamento desse conhecimento. Como é que você organizou aquele raciocínio? Se você puder repetir, eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Na verdade, esse raciocínio foi baseado em Edgar Morin, né? O Edgar Morin, ele fala que na antiguidade, né, os deuses, eles armazenavam o conhecimento. Então, vamos pensar um deus, o deus da saúde, né? Asclépio, né? Se não me falha a memória, da medicina. Então, olha só, se o Diógenes ele fosse um médico daquela época, um curandeiro ou um pajé, se o Diógenes ele fizesse essa função, então o Diógenes ele tinha que se referir ao Deus da saúde, né? Ele ia pedir a bênção desse Deus
da saúde, né? E esse Deus da saúde, ele poderia incorporar no Diógenes, ou não, ele poderia soprar no ouvido: ó, Diógenes, você vai dar tal erva, você vai fazer tal cirurgia, o curativo tem que ser desse jeito. E assim, a medicina, na época, era uma medicina avançada, né? Não era uma medicina como é a medicina atual, mas ela tinha muito conhecimento. Então, olha só, você buscava esse Deus, né, que estava acima, né, que estava no sobrenatural, e esse Deus lhe dava uma explicação, ele te dava um modo de agir. E mais, se você errasse, ninguém culpava os deuses. Falava: olha, quem errou? O Diógenes que não soube ouvir os ensinamentos do Deus. Tá? O Deus explicou de um jeito e o Diógenes acabou fazendo de outro jeito. Bom, isso foi antigamente. Tá? Mas se nós pensarmos, por exemplo, os padrões que foram apresentados no método científico, também existe uma semelhança, tá? Muito grande. Você vai agir de acordo com aquele pensamento, tá? Aquele pensamento, se você agir contrário, você está errado, né? Você pode perder, por exemplo, pensando na medicina, o seu CRM, né? É difícil, né? Mas pode, né? Agora, e hoje? Onde que estão armazenados todos esses conhecimentos? Na inteligência artificial, entendeu? Então, você vai fazer qualquer pesquisa, tá? E a inteligência artificial tem coisas boas, né? Então, por exemplo, eu estava vendo a produção de nanorobôs que vão lutar contra uma das doenças mais malignas, se não a mais maligna de todas, que é o câncer, né? Então, esses nanorobôs, eles vão atuar diretamente naquele tecido, o tecido que está infectado, e não vai atingir outras partes, né? Olha que coisa mais linda, né? Então, você vai acessar esse conhecimento. Agora, eu não estou dizendo que isso vai reduzir o ser humano, tá? Não, ao contrário, só que nós temos que pensar formas diferentes, entendeu? Eu, diante de uma tecnologia que poderá, ainda talvez não, né, mas ela poderá ser superior à do ser humano, o que eu vou fazer? Então, eu como médico, o que eu vou fazer? Então, vamos dar um exemplo da psicologia, né, que é a sua área, né? Isso, a Então, área eu que eu vou ter estou uma atuando. inteligência artificial que ela tem hoje em sua base toda aquela série do Freud, né? São 22 volumes, eu não lembro. Eu acho que é Bom, 22, sim. Uhum. se não for 22, É por aí. alguma coisa, né? Então, olha só. Só que além dela ter aqueles livros do Freud, ela também tem os comentaristas do Freud. Está tudo na base de dados dela. Ela é tão boa como um psicólogo atual? Não. Tá? Ela ainda. Uma outra coisa que nós temos que pensar, né? Quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de uma tecnologia que se popularizou faz 3, 4 anos. Ou seja, ela é muito bebezinha. Tá? Ela é muito, mas muito bebezinha. Mas ela tem na sua base de dados os livros do Freud, os comentaristas do Freud. Então, vamos pegar o Lacan. Então, os livros do Lacan estão na base de dados da inteligência artificial. Então, olha só, se um ser humano ele conhece Freud e Lacan, você fala: putz, esse cara é muito bom, entendeu? Se ele leu toda a obra do Freud, toda a obra do Lacan, putz, esse cara é bom pra caramba, entendeu? O cara. Agora, se o cara, além de Freud e Lacan, ele conhece Jung, ele conhece o seu professor, o comentário que o seu professor ele fez de um desses autores. Então, olha só, se eu penso em conhecimento, se ela não já tá? Pode ser que ela já seja, daqui a um tempo ela terá mais conhecimento do que você. Tá? Tranquilamente. Estamos falando de uma tecnologia
de no máximo 4 anos que se popularizou. Mas e aí? Entendeu? Então, o Diógenes para com a psicologia, deixa a psicologia de lado. Não, entendeu? Ela, um trauma de uma criança, ela pode nos ajudar a identificar, ela pode nos ajudar a identificar aquele trauma a partir de Freud, a partir de Lacan, a partir de Jung, tá? Ela vai poder nos ajudar. Agora, ela vai conseguir fazer aquele movimento de cartaz, ela vai conseguir ser aquele ser humano que está na frente do psicólogo. Então, eu vejo, e isso é o que eu acredito, né? Eu vejo que ela não vai abandonar o Diógenes, tá? Ela pode auxiliar o Diógenes nesse processo de cura terapêutica. Uma outra coisa que ela não fará projeção, identificação, transferência, que deve ser, né, uma das coisas mais difíceis no processo terapêutico, né? Ela não fará isso, tá? Ela lidará, tá, de forma científica, padronizada, ela vai nos ajudar a identificar isso, tá? Agora, aquilo que foge daquele padrão, como a Karina acabou de colocar, que o ser humano ele vive fugindo do padrão, isso quem fará é o Diógenes, é o Que legal. psicólogo, é o Que ser explicação humano. muito bacana, né? Sempre indo no caminho da singularidade do ser humano, das nossas peculiaridades, né? Por isso que eu gosto muito da psicanálise, porque a psicanálise ela já tem essa preocupação mesmo de direcionar-se assim para o indivíduo, né? Para a sua subjetividade, que é única, né? É exclusiva de cada um e irrepetível, né? Ó, tem lá, você é um estudioso aí do Edgar Morin, e tem essa questão da inteligência complexa que ele chama, né? O que é essa inteligência da complexidade do Morin em relação a essa inteligência que também é complexa da inteligência artificial? Como Ah, diferencia isso aí? legal. Então, vamos lá. A palavra complexo, né? Ela vem do latim complexus, que significa aquilo que é tecido junto. Então, olha só, aquilo que é tecido junto seria algo complexo. Aquilo que tem uma dobra só é algo simplex, ou seja, algo simples, tá? Uhum. Então, quando nós ouvimos a palavra complexo, nós pensamos que as coisas elas são difíceis, né? É que, na verdade, a palavra complexo significa aquilo que está tecido junto. Então, o Morin ele vai chamar a atenção que no pensamento moderno se fragmentou o saber, tá? Então, hoje nós temos, por exemplo, português, matemática, geografia, história, química, física, inglês, filosofia, sociologia, antropologia. Então, nós temos uma enorme quantidade de disciplinas. Só que a nossa vida não é uma vida simplex, tá? Vamos voltar para a psicologia. Quando eu te apresento algo, pode ser que aquele algo ele esteja relacionado com o meu passado. Mas aquele algo também, além do meu passado, ele pode estar refletindo o momento presente. Ele pode estar refletindo, então, ele pode estar refletindo a minha condição social. Ele está refletindo a quantidade de tempos que eu gastei para ir ao seu consultório. Então, não é uma única coisa, entendeu? Quando eu faço a lembrança de algo do passado, eu tenho que pensar que aquela lembrança, ela está, quando fala, ela é complexa, ela é tecido junto, tá? Então, e toda a realidade é assim, ela é uma realidade complexa, tudo, tá? Então, assim, nós podemos fazer uma leitura simples, né? Ó, Diógenes, ele é isso, tá? Mas, assim, é simples, tá? Não é uma leitura que vai abarcar a totalidade do Diógenes. Agora, a inteligência artificial,
a forma dela aprender é complexa. Isso é interessante. Então, ela vai aprender ligando os vários tipos de conhecimento. Então, olha só, você pega, voltando para os livros do Freud, você coloca toda a coleção do Freud, tanto em português como em alemão, como em inglês, como em espanhol, tá? Então ela vai interligando esses vários textos do Freud. Freud se inspirou em Nietzsche? Opa, se inspirou. Então ela tem essa base de dados também de Nietzsche. Ela liga o Freud com Nietzsche, ela liga o Freud com Schopenhauer, ela vai ligar o Freud com a mitologia grega, ela vai ligá-lo com Platão. Então, a forma que a inteligência artificial ela aprende é complexa, é por camadas, tá? Ela vai unindo as camadas, porque tanto é que você pode ir perguntando a ela, você fica o dia inteiro perguntando. Agora, só que, voltando para o pensamento moderno, a forma como nós relacionamos com o saber, ela é simples, tá? Isso que é a crítica do Morin ao pensamento moderno. Ele é um pensamento que reduz. Então, quando se relaciona com a inteligência artificial, nós vamos nos relacionar com ela de acordo com aquilo que nós somos. Ou seja, nós vamos nos relacionar com ela de forma simples. A resposta que ela vai te dar, essa resposta é simples, embora a sua estrutura de saber, ou de informações, ou de conhecimento, ela seja uma estrutura complexa. Então, deixa eu ver se eu entendi e se o povo entendeu. A inteligência humana, ela é complexa porque ela é capaz de avaliar o todo. Ela é capaz de fazer interconexões, né, entre as diversas áreas do saber. A inteligência humana. A inteligência artificial também é capaz de fazê-lo. Porém, Sim. Na pesquisa, quando ela vai transmitir esse conhecimento que as pessoas vão buscar, ela oferece esse conhecimento de forma simples. É isso? Isso, porque a forma como nós perguntamos é simples. Certo. Entendeu? Então, olha só, voltando àquilo que eu falei. A inteligência artificial, se eu entrar no seu Facebook e entrar no meu Facebook, isso mostra que eu sou velho, né? Facebook, nem sei se usa mais. Mas olha só, se eu entro no Facebook do Ediones, no Facebook do Wilson e no Facebook da Karina, o E que, do que vai Juliano, que está acontecer? aí também. Dá um oi, Juliano, tá Do aí. meu querido amigo Juliano, nós vamos ter 4 Facebooks diferentes. Tá? Que assim, tirando a estrutura, o layout, pode parecer uma coisa totalmente diferente para você, para mim, para o Juliano e para a Karina e para quem mais esteja aí. Isso vale para o YouTube, vale para a Netflix, vale para esses chatbots de inteligência artificial. Então, ele vai te responder de acordo com o que você quer. De acordo, ele vai te dar uma resposta que satisfaça você. Então, se a nossa estrutura de pensar, ela aprendeu a pensar de forma simples, vamos lá. Eu posso analisar você, eu vou reduzir você ou ao aspecto apenas psicológico, ou ao aspecto apenas econômico, ou ao aspecto apenas físico. Eu sempre vou reduzir. Mas o Diógenes, ele é só econômico? Não. Ele é econômico, ele é psicológico, ele é afetivo, ele é pessoa física. Então, por exemplo, quando nós éramos mais novos, quando nós nos conhecemos, nós tínhamos uma estrutura física mental muito maior. Então, assim, eu, por exemplo, eu conseguia ficar estudando até 1, 2, 3 horas da manhã. Hoje, nem sonho, né? Eu consigo fazer isso, tá? Então, olha só, o Wilson hoje, ele
E ele tem uma estrutura, tá claro isso, uma estrutura física, eu tenho uma idade, mas você vai me analisar só por essa estrutura da idade física? Não. Tá? Eu sou mais coisa. Isso que o Morin, ele tenta resgatar. Você é algo complexo. Tá? A forma nossa de pensar, ela é uma forma simples. Tá? Por quê? Porque nós aprendemos assim. Nós aprendemos de maneira fragmentada. Então, o que o Morin fala? Se nós pensarmos de maneira fragmentada, ou seja, eu vou analisar apenas um aspecto da realidade, isso é tal como a linguagem fria das máquinas. Aí não tem diferença. Tá? Se eu só vejo o George a partir de algo simples, não tem diferença. Ó, eu vou dar um exemplo dessas terríveis guerras que estão em curso. Eu posso dar uma resposta simples. Adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Entendeu? Eu vou dar por dar. Falar, olha, quem está errado é tal país ou tal grupo. Tudo bem. Agora, se eu analiso a complexidade que está nisso, aí eu vou tentar procurar alguma solução, que é difícil, ela é complexa, entendeu? Ela não envolve apenas algumas coisas. Ela envolve Muito interessante. várias coisas. Muito interessante. Entendeu, Na não? época na época da pandemia, eu escrevi um artigo nós escrevemos um livro lá em Conchas chamado Pelas Janelas da Pandemia, e o artigo que eu escrevi era Para que filósofos em tempos sombrios? Uma análise da pandemia. Então, veja, o pensamento filosófico, me parece, a partir dessa sua descrição dos dois modelos de pensamento, o pensamento filosófico ele é exatamente esse pensamento complexo. É um pensamento que exige análise, ou seja, separação das partes, contradição, oposições, né? Me parece isso. Então, a inteligência artificial, ela é capaz de filosofar? Então, aí nós temos duas questões. Vamos lá. Se for para falar cientificamente de Kant, a inteligência artificial consegue. Talvez melhor do que você e eu. Se ainda não estiver, logo, logo, ela explicará de forma científica melhor do que você e eu. O conhecimento dela, para que servirá? Para que serve? Enem, OAB, concurso público. Isso daí, a inteligência artificial, ela consegue fazer. Se for explicar filosofia desse jeito para o Enem, filosofia e qualquer outra disciplina não tem diferença nenhuma. Então, isso a inteligência artificial, ela consegue. Você fala assim, olha, escreva um texto para mim de acordo com as categorias de análise de Marx. Ela faz. Ah, não, escreva um texto. Vamos pensar o governo Lula. Analise o governo Lula a partir das categorias de análise de Marx. Ela consegue fazer? Consegue fazer. Analise o governo Lula a partir das categorias de análise de Adam Smith. Então, isso ela consegue fazer. Tá? Então, eu estou pegando um socialista e um liberal. Agora, filosofar é isso, entendeu? Porque a inteligência artificial, ela tem uma coisa. A filosofia, ela nasce da falta, ela nasce da busca. Tá? Volto a dizer, não é conhecer Aristóteles. O ato de filosofar, isso eu acho que a inteligência artificial não fará. Essa busca, tá? Esse queimar pelo patos filosófico, ou seja, pela paixão filosófica. E isso, a meu ver, ela não fará. Por quê? Porque ela não tem essa necessidade. A inteligência artificial, ela é completa nela, entendeu? Ela não precisa, tá? Ela já tem o conhecimento. Quem não tem o conhecimento somos nós. Aí eu volto para Platão, tá? Platão, pela boca de Sócrates, ele vai falar
que o filósofo é aquele que está sempre em constante busca, ele está sempre em constante movimento. Tá? Ele pode conseguir isso à noite, mas e no outro dia? No outro dia ele já não tem mais conhecimento. Tá? Isso está num banquete, isso está no Fedro. Então, olha só, ele tem que estar sempre nessa constante busca por algo mais. E só ressaltando, então isso é inteligência artificial fará? Não. Por quê? Porque ela não tem essa necessidade. Tá? Quem tem? Nós. Isso não significa ficar papagaiando filósofos. Papagaiar filósofos, fazer TCC, fazer dissertação, fazer tese, isso ela fará, tá? Talvez já esteja fazendo. Perfeito, isso. Interessante, né? A penúria, né? A penúria, a falta, o limite, né? Essa condição própria do ser humano que faz ele buscar. E isso a inteligência artificial parece não oferecer. Então, me fez lembrar mesmo o banquete de Platão, né? Essa conversa que eles estavam tendo em torno do amor, inclusive, né? Em torno dessa necessidade, dessa busca mesmo pelo saber que a inteligência artificial não pode ter. Me fez lembrar também um filme muito legal, que é O Homem Bicentenário. Você assistiu? Uhum. É interessante, então, ó, o Homem Bicentenário, ele é uma coisa, um excelente livro e um excelente filme, né? Aí eu vou fazer igual a maioria das pessoas fala, né? Olha, o livro é melhor, claro, né? O livro tem mais, é mais, tem mais temas, né? Agora, o filme, obviamente, é muito bom, né? E com aquele magnífico ator, Isso aqui é o da Williams. sociedade. Robin Williams. Isso, então, melhor ainda, né? Mas olha só, então, nós temos naquele é, filme, nós temos uma máquina que está simulando o pensar humano. Tá? Então, ela vai simular o pensar e o agir. Aí acontece uma coisa, tá? Que se você olhar, em geral, isso acontece em filmes de robô, de tecnologia. A máquina, ela cai e ela tem um problema. Tá? Então, assim, no início do filme, né, tem a irmã da mocinha, que eu não lembro o nome, e ela fala para o robozinho pular. O robozinho pega e pula, né? Que ele vai obedecer o ser humano. E aí surge um problema. Tá? Qual que é o problema? É que ele para de agir de acordo com padrões, né? Ou seja, ele para de agir de acordo com máquina. Ele começa a agir por causa daquele problema de acordo com o ser humano, né? Então, aí que eu acho que está a grandeza do ser humano. Nós não agimos só de acordo com padrões. Ao contrário, tá? Nós vamos seguindo padrões, às vezes bate uma filosofia, então, eu acho que é por isso que nós temos que resgatar a filosofia, não que as outras formas de saber não sejam importantes, é que essas formas de saber, elas estarão sendo melhor executadas pela máquina. Só isso, tá? Então, vamos voltar a filosofar. Isso significa que nós vamos desprezar o saber científico? Nunca, de jeito nenhum, ainda mais nessa época, você falou da pandemia, né? Nessa época de negacionismo, né? Que as pessoas negaram a vacina, né? Talvez a IA, se fosse naquela época, né? Talvez ela conseguiria convencer algumas pessoas que a vacina salva, né? Que não era para ter contato, não era para se aglomerar, né? Era para se resguardar, né? Então, olha só, o que a filosofia tem que fazer agora? Ela tem que trazer a IA para si, entendeu? Não é nossa inimiga. A IA, ela vai trazer o conhecimento, eu não vou saber
fazer mais nada. Então vai filosofar. Então, o primeiro aspecto da filosofia é reconhecer que só sei que nada sei. Aí o Sócrates ele emenda, né? E o fato de eu saber que não sei, isso me coloca em vantagem de várias pessoas que acham que sabem, né? Nossa, essa conversa, assim, a minha mente está explodindo de coisas para dizer, mas é lógico, eu não vou ficar interrompendo, né? Eu imagino que as pessoas que estão em casa, quem está acompanhando ou vai acompanhar depois, também façam essa reflexão com a gente, filosófica, porque são muitos elementos. Por exemplo, um do que você está dizendo, a questão, por exemplo, política no Brasil, onde há uma simplificação absurda do pensamento entre esquerda e direita. Então, a cor dessa aqui é esquerda, isso aqui é direita. E se simplifica, né, todo o espectro dos políticos aí e tudo mais. Além disso, a máquina vence uma eleição, né? Nós tivemos intervenções no campo jurídico para que houvesse a questão da fake news, né? Para que houvesse uma contenção dessas inteligências produzindo robôs que simulavam que estavam votando, que simulavam que estavam torcendo por um determinado partido, enfim. Deixa eu só Esse fazer é um grande um problema pequeno, isso aí na um política, pequeno né? parênteses sobre isso. Então, olha só. Fake news sempre existiu? Sempre existiu. Tá? Não é uma coisa que foi inventada ontem, tá? Não foi inventada nesse mundo tecnológico. Ao contrário, ele sempre existiu. Então, vamos imaginar assim, o Diógenes, ele é contra armas. O Diógenes nunca gostou de armas. Na verdade, ele tem trauma de armas. Ele não tem esse ato fálico de querer ter armas. Ainda bem, né? Então, olha só. Então, o Diógenes não é contra as armas. E eu sou um candidato que, dentre outras coisas, eu defendo o armamento. O que a inteligência artificial ela fará? Ela fará assim. O Diógenes, ele verá outras coisas, menos de armas. Então, olha só, ela vai direcionar isso para o Diógenes. Ela vai direcionar da minha campanha algo que o Diógenes gosta. Então, por Filtro, né? exemplo, o Diógenes ele é contra a taxação dos mais ricos do Brasil. Ele acha que ele pertence a esse 0,1%. Tudo bem. A inteligência artificial ela vai bater nisso. Então, aí, por isso que precisa desse ser humano. Tá? Então, você não está eliminando o ser humano. Eu vou construir uma inteligência artificial, melhor dizendo, um algoritmo, ou melhor, uma receita, ou um padrão de comunicação para a pessoa do Diógenes. Se isso tiver falhas, não pode, entendeu? Porque você está mentindo, você está usando uma plataforma para mentir. Quem que é preciso? É preciso o ser humano. Tá? É o ser humano que ele vai dizer. Tá? Então, porque senão nós estamos soltando a humanidade nas mãos dessa nova entidade que eu disse, que é uma nova entidade que está super presente, ela é super poderosa, e eu estou dando para ela os atributos de onipresença, onipotência, onipresença, potência, ciência, Onisciente. né? Ela sabe tudo, né? Então, assim, eu estou dando para ela os atributos de Deus, tá? Então, isso é muito complicado. Tá? E essa reflexão, ela é uma reflexão que nós temos que fazer. Inclusive com a ajuda da própria inteligência artificial. Você pode jogar isso em um chatbot, tá? Como o chat GPT, ele mesmo vai te dar alguns padrões de reflexão. Mas quem fará essa reflexão? Nós, humanos.
Tá? Nós não estamos delegando a nossa vida para as máquinas. Que coisa maravilhosa. Veja como é importante a filosofia nos tempos atuais, né? E, entretanto, a filosofia ela é relegada, ela é abandonada, ela é mal vista, né? Desvalorizada no nosso país. Mas a filosofia é super importante porque ela é o que nós temos de mais originário, eu penso, enquanto formas de conhecimento, formas de saber. Né? Estava pensando aqui numa reportagem que eu Mas vi na deixa eu só Globo. fazer um pequeno parênteses disso aqui. Sim. Mas olha só, isso é da filosofia, entendeu? Que nós temos que lutar para que a filosofia seja mais reconhecida, isso é óbvio, entendeu? Hoje, por exemplo, então, o ensino está sendo um ensino cada vez mais tecnológico, sendo que a gente precisa de um ensino cada vez mais reflexivo, cada vez mais filosófico. Então, isso é uma questão que nós temos que lutar e temos mesmo, entendeu? Agora, a filosofia, ela se caracteriza por isso. Então, desde o seu início. Então, nós pensamos em Sócrates. Sócrates, ele foi morto, tá? Porque ele foi acusado de corromper a juventude, ou seja, de fazer com que os jovens eles refletissem e, supostamente, por incidir novos deuses na cidade. Se nós pensarmos os pensadores, os filósofos do final do feudalismo para o capitalismo, fogueira, tá? Campanella teve que se vigir de doente, Giordano Bruno, fogueira. Então, assim, isso faz parte desse movimento filosófico. E a filosofia, ela sempre trabalhou com isso, entendeu? Ela sempre trabalhou com essa reflexão contra o sistema opressor. Então, ela vai fazer essa reflexão. E, além disso, hoje a gente está em um momento tão complicado que a filosofia ela vai nos ajudar a sermos novamente humanos, entendeu? Porque senão nós vamos ser máquinas, entendeu? Eu volto a dizer, se nós continuarmos com esse modelo de pensar, não vai mudar nada em relação à máquina. Então, nós temos que focar naquilo que é ser humanos, né? E isso é só o ser humano que pode nos ensinar. Fantástico, muito legal. Eu estava dizendo que eu me lembrei de uma reportagem que teve na Globo, esses dias atrás, que falava sobre, nos Estados Unidos, programas que resguardam armazenam todo o conhecimento de alguém, de algum ente que é muito querido, que faleceu. Então tem todas as informações dessa pessoa e a pessoa fica conversando com ela. Então eu ligo o meu computador assim quando a minha mãe, que está ali, né, mãe? Deus me livre que a senhora falecer, eu ligo aqui o computador e converso com a minha mãe, com base nesses dados e tudo mais, né? Então eu emendo essa lembrança minha aqui desse programa com a seguinte pergunta que ficou aqui: o processo de desumanização que o Edgar Morin coloca. Esse é um risco, a gente deixar de ter a capacidade de ter o luto, por exemplo, é um tipo de desumanização? E quais são os outros? O que vocês têm visto sobre isso? A primeira coisa que eu gostaria de comentar é assim, talvez hoje você não consiga fazer um mapeamento completo do seu cérebro, entendeu? Então, eu acredito que ainda não. Mas vamos supor que daqui a um tempo consiga. Eu consigo mapear o cérebro do Diógenes e nesse mapeamento eu vou ter a plenitude do saber do Diógenes. Isso é uma questão filosófica. Tá? Então, o Diógenes seria aquilo, entendeu? Porque
E o que eu mapeei? Foram as lembranças, foram os conhecimentos, foi a alma, entendeu? Porque nós aí temos que pensar que você está com essa perspectiva, ela está numa perspectiva dualista cartesiana, tá? Que o Descartes, ele falava que a glândula pineal, ela Lineal. faz a conexão entre o corpo e a alma. Então, dentre outras coisas que eles estão querendo, então eu faço esse mapeamento completo do Diógenes, e após eu fazer esse mapeamento, eu coloco esse conhecimento, essas lembranças, em um clone, em um corpo sintético que vai simular o Diógenes de 20 anos atrás. A Diógenes pode até falar, opa, vamos dar uma melhoradinha, né? Então, se o né? Tira essa pinta feia daqui, né? Coloca o rosto mais bonito, né? Então, olha só, mas eu sou isso, tá? Eu sou apenas essas minhas lembranças, eu sou apenas as minhas memórias, eu sou apenas esses meus desejos, ou eu sou isso todo. Então, aí você vai se relacionar comigo, né? Pressupondo que eu sou um pouco mais velho, eu morro antes de você. Quando você se relacionar com aquele avatar do Wilson, você está se relacionando com o Wilson ou você está se relacionando com esse avatar? Isso é uma questão filosófica. Então, olha só, diante do mais alto grau de tecnologia, tá? Que é ter a capacidade de mapear o seu ser, volto a dizer, tá? Isso é possível, tá? Então, eu vou conseguir mapear numa linguagem freudiana o superego, o ego e o id. Mas e se o id ele está relacionado com o meu corpo? Ou ainda numa linguagem freudiana, eu vou conseguir mapear o cérebro réptil, o cérebro mamífero, o cérebro humano, entendeu? Ou eu só vou conseguir mapear o ego, eu só vou conseguir mapear o cérebro humano, o mamífero e o réptil não. Entendeu? Então, isso são questões filosóficas. Mas agora tem uma outra coisa. Eu consigo mapear isso, só que eu não gosto do Diógenes. Tá? Eu não gosto do Diógenes e eu crio um avatar no meu computador, coloco essas informações do Diógenes e eu passo o resto da minha vida maltratando o Diógenes. Então, isso do ponto de vista ético é algo permitido? Se for possível mapear id, ego e superego. Porque e desses três, pelo menos do que eu lembro das aulas de Freud, o ego é o menor. Então, mas tudo bem, tá? Então você conseguiu mapear esses três. E aquelas lembranças, aquilo que está no seu id que você não sabe o que é, aquilo que é indecifrável. Eu vou conseguir mapear isso? Então, são questões filosóficas. Tá, eu fiz isso. Tá, eu consegui. Eu guardo isso nas nuvens, tá? Ou em um provedor, melhor dizendo, por toda a eternidade. O que eu fiz? Eu aprisionei o Diógenes. Tá? O Diógenes, ele está lá, não está? Existe alma, não existe alma. Então, olha só, essas questões, elas são questões que elas voltam com a inteligência artificial. E elas precisam voltar, entendeu? Que nós abandonamos. Então, por exemplo, nós estávamos falando, se nós dermos para a inteligência artificial onipresença, onisciência e onipotência. Isso daí, ou seja, nós estamos dando para ela os atributos de Deus. Mas e Deus? Quem é Deus? Isso é uma questão filosófica. Porque eu posso responder quem é Deus pela inteligência artificial. Joga lá em qualquer chat bot e ele vai te responder. Olha, Deus é isso, isso, isso. Ah, não, mas eu quero saber Deus pelo judaísmo. Isso, isso, isso. Não, não, agora
eu quero saber pelo catolicismo, é isso, isso, isso. Não, mas esse catolicismo eu não estou gostando. Vamos para uma linha calvinista. Ele vai te explicar, tá? Tranquilamente. Isso a inteligência artificial, ela já consegue. Agora, mas e além dessa explicação? Quem é Deus? Tá? Isso, eu acho que são questões que a inteligência artificial, mesmo dando uma resposta, que seja mas muito boa, que seja o melhor dos melhores sermões, ela não consegue explicar. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos carência. Olha só, eu te dou uma explicação plena de Deus, tá? Isso a inteligência artificial, ela consegue dar uma explicação muito bonita, que talvez você nunca ouviu na sua vida, mas essa explicação não basta. Por quê? Porque existe um ser humano que tem necessidades. E esse ser humano que não tem necessidades, ele começa a filosofar. Então, eu vou pegar, por exemplo, a explicação de Spinoza. Uma baita de uma explicação. O Deus de Spinoza, o Deus natura de Spinoza é uma coisa linda. Mas isso explica a totalidade de Deus? Eu lendo Spinoza, eu vou me contentar com isso? Se eu me contentei, tudo bem, tá tranquilo. Agora, pode ser que não. Eu falo, caramba, mas tá legal. Mas tem algo mais. Aí eu posso ler Agostinho. Eu falo assim, caramba, Agostinho me deu essa explicação de Deus boa. Mas se eu sou filósofo, isso não me basta. Entendeu? Eu vou atrás. Tá? Eu vou atrás, vou atrás, vou atrás. Então, olha só, nós estamos diante de um momento da história em que esse conhecimento ele pode vir fácil para mim, tá? De uma maneira que, antes, para conhecer alguém que soubesse de fato Tomás de Aquino, isso era raríssimo, entendeu? Gente que fica falando bobeira de Tomás de Aquino está cheio, entendeu? Mas eu precisava de alguém assim, que me explicasse Tomás de Aquino de uma maneira consistente. Isso a inteligência artificial faz. Mas isso basta. Se bastar, tudo bem. Só que para o filósofo, não basta. Pode ser que hoje eu baste. E isso me basta. Falo, nossa, que legal essa explicação de Tomás. Putz, olha, mas e amanhã? Não, mas ainda mais pensando no infinito, no absoluto, é maior, tá? Bom, isso é uma coisa. Então, olha só, a inteligência artificial, ela pode escanear os pensamentos do George. Tudo bem, eu não sei até que parte. Se ela conseguir escanear o ego, o id, o superego, tudo bem. Mas e aí? Isso é Diógenes? Entendeu? O Diógenes tem alma ou não? Tá? O que é alma? Tá? A alma é aquilo que é o próprio Diógenes. Existe vida após a morte? Não existe. Isso é uma questão filosófica. Joga lá no GPT, pergunta, você acha que tem? Ele vai te trazer, olha, essa corrente filosófica, corrente religiosa, diz que sim, essa, não. Tá, mas e aí? Tá, isso basta. Isso que o pensamento científico fez. Ele dá respostas, tá? Respostas. O que a criancinha faz? A criancinha chega à escola, a criança tem um monte de dúvidas. Então, a criança está sempre se perguntando: o que é isso? Por quê? Para que serve? A criança é, por natureza, movida pela filosofia, pelo pathos filosófico. Ela chega na escola, o que nós, professores, fazemos? Jogamos um monte de conteúdo nessa criancinha. Essa criancinha começa a odiar a escola, ela não quer voltar para a escola. Então, olha só, a criança que ela está espantada com tudo, é um filósofo, uma filósofa nata, ela chega no local de saber e ela não quer mais estudar. Então, esse tipo de conhecimento que se oferece na maioria das escolas,
Isso a inteligência artificial faz, melhor do que o ser humano. Mas isso basta? Não basta, entendeu? Por isso que eu acho que nós temos que resgatar a filosofia. Aí, respondendo a sua segunda questão, Legal. nós perdemos a Roberto, humanidade. essa resposta sua acabou indo e respondendo outros que tinham aqui. Por exemplo, como ensinar a pensar criticamente no mundo de resposta automática. Esse tipo de pensamento que nós estamos vendo, né? Por exemplo, aqui já vai uma criticazinha aqui ao governo do Paraná, a plataformização do conhecimento. É plataforma, 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 celular. É um modelo de inteligência artificial, sabe? Desde a elaboração de uma avaliação, né? Hoje nós estamos em replanejamento para começar o segundo semestre aqui no Paraná. E a gente está vendo isso aqui. É a inteligência artificial atuando e tentando cada vez mais retirar o professor de cena, retirar essa pedagogia filosófica de cena, né? Para que futuramente nós tenhamos muitos robôs dando aulas, porque o robô até não fica doente, o robô, uma inteligência artificial não dá gastos financeiros para o Estado. Então, tem toda uma questão aí política também, né, que está por trás desse inteligente. Mas a pergunta é a seguinte aqui: como ensinar a pensar criticamente, né? Essa inteligência artificial tem tornado os nossos alunos, estou indo para o campo da educação agora, tem tornado os nossos alunos mais críticos ou mais preguiçosos? O que você pensa sobre isso? Eu gosto dessa questão. Se nós pegarmos Aristófanes, é um dramaturgo grego, 5 séculos antes de Cristo, e se você vê o que o Aristófanes fala dos alunos da atualidade, da época dele, você vai ver que é igualzinho à crítica que nós fazemos aos nossos alunos. Só muda a linguagem. Então, isso é uma questão que eu queria estudar. É que eu tenho saco, mas então, mas por que nós professores, ou não precisa ser nós professores, não, por que nós mais velhos, nós temos essa tendência de achar que a geração atual, ela pode ser pior do que a nossa. Então, isso é uma tendência, entendeu? Em geral, tá? Se você encontrar no ponto de ônibus uma menina de 18 anos, ou seja, uma criança, e perguntar para essa criança de 18 anos qual época que é melhor, se era a dela, ou qual geração que é melhor, se era dela, ou a geração mais nova a ela, ou seja, as criancinhas de 10 anos, ela vai falar que é a dela, entendeu? Que é a dela, que as criancinhas de 10 anos são ruins. Então, eu não gosto de culpar aluno, não. Tá? Então, eu acho que isso vem desde Aristóteles, tá? Achar que os alunos da atualidade são piores do que os alunos de antigamente. Então, não tem isso. Nós temos momentos diferentes. Tá? Então, isso falando dos alunos, para depois entrar nessa questão da plataforma. Tá? Então, olha só. Os alunos de hoje, eles são melhores ou piores? Eles são Wilson, iguais. só um minutinho antes de você responder, só um pouquinho. Nós estamos com 1h10 de live e eu não sei como funciona assim, pode ser que ela caia. Caso ela Tá? caia, eu entro novamente e aí a gente entra novamente. Só te avisando, tá? Para a gente Perfeito. poder pedir, tá bom? Mas pode continuar a resposta. Vamos lá. Bom, isso, então, é uma coisa. Então, olha só, eu acho que nós temos que aprender a trabalhar com esses nossos alunos que têm outras demandas, entendeu? Trazê-los à reflexão, entendeu? O Diógenes não foi de um dia para o outro que ele começou a refletir. Quantas reflexões que a gente fez juntos até que o Diógenes, né, se tornou esse grande filósofo, agora na área da psicanálise. Isso aí é um processo, entendeu? É um processo. Talvez o Diógenes tivesse uma inteligência artificial naquela época e ela dando essas respostas que o Diógenes... Talvez, não dá para saber. Talvez o Diógenes tinha
se tornado um filósofo antes. Bom, isso é uma questão. A segunda questão é a questão das plataformas de ensino. Aí é uma loucura. Aí é uma loucura, entendeu? Então, os professores, eles estão sendo massacrados, entendeu? Mas agora, aí entra uma outra coisa. Nós precisamos refletir. Porque, assim, quem colocou esses políticos lá foram nós. Então, no sistema democrático, eles não foram eleitos pela força, né? Como quiseram algumas pessoas fazer. No regime democrático, eles são eleitos por pessoas. Então, assim, talvez o nosso nível de reflexão, que isso foi antes dessas plataformas, ele estava tão baixo. Por isso as pessoas entraram. Mas agora, vamos continuar nessa questão. Qual que é a diferença entre um livro didático e um roteiro que a inteligência artificial dá? Nenhuma. Nenhuma. Ambos são bons. Ambos são bons. Então eu pego e falo assim, olha, eu vou entrar na sala de aula com esse livro da Xiaomi. A Xiaomi tem mais conhecimento que a inteligência artificial, né? Com certeza. Ou com o Filosofando da Maria Rua da Aranha, que também tem mais conhecimento que a inteligência artificial. Claro. Agora, se eu vou cobrar do meu aluno que ele entenda aquilo lá de maneira... olha, o mito, de acordo com o Chauí, ele era pronunciado por quem? Pelo poeta Rapsodie. Uma questão lá de múltipla escolha. Não tem diferença, entendeu? Eu estou pegando aquela mestra, aquela gigante, que é a Chauí, e transformando aquela forma de ensino em ensino bancário. Aí não tem diferença. Eu acho que aí ela serve para nos ajudar. Mas para tal, nós precisamos mudar a forma de pensar. Tá? Então, por exemplo, uma coisa absurda, a avaliação que está sendo feita pelos professores. Isso massacra, entendeu? É para você humilhar o professor, entendeu? Se a coisa ela já está sucateada, você vai sucatear mais ainda o ensino. Você vai tornar aquele professor uma peça simples de reprodução. Tá? Então, as pessoas estão ficando estressadas por causa disso. Falei isso. Agora, vamos para o outro lado. E o aluno? Entendeu? Um modelo de ensino que o professor pode avaliar. Por que um professor, um adulto de 30, 40, 50 anos, fica estressado? Por que uma criancinha de 7 anos pode ser avaliada? Tá? Então, a gente vai continuar com esse modelo. Então, talvez aquilo me machuca como professor, eu tenho que pensar que isso também pode machucar meu aluno. Só que, para tal, eu preciso fazer uma mudança de paradigma. É a nota que importa. Quando, no diálogo de Sócrates, Sócrates deu uma nota. Então, a partir desse diálogo, o Fédon ele vai merecer 8,5. Mas por que não 9 só? Não, ele só chegou até aqui, entendeu? Então, vamos mudar, entendeu? É uma nova... Olha, isso que o Mohan, ele traz uma frase que é assim, onde nasce o perigo, também nasce aquilo que salva. Então, diante desse perigo, que é a inteligência artificial, diante dessas plataformas, entendeu, que estão massacrando o professor, isso é discutível. Talvez surja a salvação da gente pensar um novo modelo de educação. Entendeu? Um modelo de educação que nos transforme em ser humano. Entendeu? Que as questões maiores da vida sejam refletidas. O que é o amor? O que é o sentido da vida? Por que você está aqui? Felicidade. Então, por exemplo, o Aristóteles falava, qual que é o telos humano? A felicidade. Quando que você entrou na sala de aula, o professor perguntou se você estava feliz? Quando que a felicidade humana ela foi objeto de reflexão? Nunca.
Nunca, nem no doutorado eu ouvi isso. Tá? Imagina no ensino fundamental e médio. Agora, outras coisas a inteligência artificial vai fazer, entendeu? É ruim? Não, não é ruim. Entendeu? Mas a inteligência artificial pode fazer. O que eu acho que tem que ter é essa mudança de paradigma. Mas o que é essa mudança de paradigma? Como É, fazer essa transição de mudança de isso, paradigma? isso é a partir do que nós estamos fazendo, entendeu? Refletindo, buscando, não pegando respostas prontas, entendeu? E buscar aquilo que de fato importa na nossa vida, ser humano, entendeu? Eu acho que o ensino tinha que ser baseado em 3 pontos. 3, tá? O trivium medieval. Primeiro, condição humana, tá? O sentido da vida, a felicidade humana. Lembrando que a felicidade do Diógenes é uma e a minha é outra. E lembrando que a gente está em constante transformação. Então, o que para mim aquilo é a felicidade hoje, amanhã não é. Então, acho que isso tinha que ser o primeiro ponto. Depois aprende português junto, entendeu? Traz a criancinha nessa reflexão, ele vai aprender objeto direto, objeto indireto, oração subordinada, adverbial, e bola para frente. O segundo ponto, tá? Você falar de uma política ou de uma economia planetária. Então, como que a gente vai ter uma política que consiga responder às demandas do tempo? E a terceira, não menos importante, ao contrário, é como nós vamos cuidar do planeta. Esse planeta está pegando fogo. Esse planeta, ele está aí no sul, nós tivemos no ano passado, mas esse ano também. Então, nós estamos tendo enchentes, queimadas, desertificações. Isso, eu acho que esses 3 pontos, primeiro, o ser humano, a condição humana, o pensar humano, tá? Segundo, uma política e uma economia global. Entendeu? E aí você vai ter que estudar o Marx, mas você vai ter que criticar o Marx. Você vai ter que estudar Adam Smith, mas vai ter que criticar Adam Smith. Entendeu? Marx foi um gênio? Putz, um gênio. Adam Smith, outro gênio. Entendeu? Não tem como eu pegar e falar, olha, eu sou marxista e Adam Smith não presta. Agora sim, eu tenho que saber que tem coisas do Marx que deram errado, tem coisas do Marx que não faz mais sentido, mesmo vale para Adam Smith. Então eu tenho que ter essa reflexão. Agora, para eu criticar Marx, eu tenho que conhecer Marx. Entendeu? Para eu criticar Adam Smith, eu tenho que conhecer Adam Smith. Entendeu? Aristóteles, por exemplo. Oh, um monstro, talvez o maior de todos os filósofos que já teve. Talvez, né? Deixa aí nos comentários de alguém tem uma pensa diferente. Mas o mestre Aristóteles, ele defendia a escravidão. Então, olha só, a escravidão, ela foi justificada durante muito tempo em cima de Aristóteles. Eu vou falar que eu não vou ler mais Aristóteles. O que é isso? Você vai ler, você vai conhecer Aristóteles, entendeu? Mas você vai A ter percepção da mulher capacidade também, de... né? A Sim, percepção do feminino sim, também. sim, sim, entendeu? Um gênio, entendeu? Então, essa capacidade de criticar o filósofo, eu tenho que ter capacidade de criticar Edgar Morin. Tem coisas que ele escreve que eu não concordo. Agora, o cara é um gênio, entendeu? O cara está pensando em formas de salvar o planeta. É isso. Então, eu acho que é focar nessas 3 coisas. Aí, voltando para aquela questão do início lá. O que é o pensamento? Simples, você foca em uma coisa, você vai explicar a realidade a partir da física, só da física. Entendeu? A física, talvez ela não tenha nem conexão com a química e com a matemática. Esse é o ensino, entendeu? História e geografia, disciplinas separadas. Eu estou falando, vamos trazer essas disciplinas de volta para casa. Qual que é a casa? A filosofia.
A primeira ciência. Entendeu? Você vai ensinar tudo isso, tá? Com esses 3 focos. Condição humana, política e economia global e salvar e cuidar do planeta. Aí, cara, você vai ter que cuidar dos animaizinhos. Isso aí é biologia. Incrível isso aí. Cara, que legal, que bom ouvir assim esses pensamentos, essas ideias de um outro professor que toca mesmo o meu coração, porque assim está conectado com as minhas expectativas pessoais a respeito do mundo, a respeito da educação, né? Eu estou caminhando para o campo da psicologia, mas eu continuo sendo professor, eu estou vivendo o cotidiano da sala de aula, eu estou convivendo com esses dramas da sala de aula, né? E você tem trazido aqui para nós essa reflexão riquíssima, desse novo paradigma que o Edgar Morin nos solicita. O que ele quer dizer quando ele fala de que nós temos que ter um humanismo renovado? Seria esses 3 elementos que você citou aí? Humanismo Sim, renovado. sim e não. Então, olha só. Quando nós pensamos no humanismo clássico, entendeu? Você estava excluindo várias formas de pensar. Entendeu? Então, aquilo lá era o auge do pensamento iluminista. Entendeu? Esse auge do pensamento iluminista, então, é razão. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que os iluministas fizeram, os iluministas, eles são a luz, tudo que veio atrás é escuridão, é trevas. Não, a Idade Média, o pensamento medieval teve muita coisa importante. Entendeu? Teve Tomás de Aquino, teve Agostinho, teve Abelardo. Então, olha, teve uma grandeza de saber. Teve erros, um monte, um monte. E o iluminismo? Outro monte. Dentre esses montes é essa exacerbação da razão. A razão é boa, claro, a gente está negando, de jeito nenhum. Mas você não é só racional. Tá? Porque se todas as nossas decisões fossem apenas racional, seria simples. A IA, sim, a IA é só razão, entendeu? Ela pode descrever a paixão, ela pode descrever a emoção, mas ela é razão. Tá? Então, esse humanismo renovado é você recuperar os outros aspectos. Tá? O aspecto afetivo, o aspecto da fé, o aspecto mitológico, o aspecto da esperança e tentar construir esse mundo melhor, entendeu? Se a gente não tiver essa esperança de construirmos esse mundo melhor, pronto, ué, acabou, entendeu? Dentre a, esses fundamentos, você tem que esperançar, tá? Você tem que sonhar, entendeu? Isso a filosofia tem que fazer. Ela tem que incendiar os corações e mentes, tá? Eu não estou negando a razão. Tem que incendiar o coração para a gente construir esse mundo melhor. É bastante existencialista essa ideia, né? Que não só a razão, bastante fenomenológico essa ideia de que não só a razão, que existem outros caminhos, e também bastante psicanalítico, né? Que não só a razão pode nos levar a uma saída paradigmática, mas existem outros caminhos, né? Parece que é isso que você está querendo dizer. Wilson, o que significa uma pessoa ser inteligente hoje, nos nossos tempos contemporâneos, nesses tempos de inteligência artificial? O que é uma pessoa inteligente? Boa pergunta. Que faça boas perguntas igual você. É, é relativo, né? Então, assim, volto a dizer. Então, olha só, a inteligência artificial, ela vai nos dar esse pensamento racional, esse pensamento científico. Então, o Joyce acabou de falar de fenomenologia. Eu não sei o que é. Digita lá que ela vai explicar. Entendeu? É simples. Esse conhecimento ela vai trazer. Agora, a minha grande questão atual, que talvez eu ainda não consiga
explicar de forma plena, de forma boa, porque eu aprendi a pensar também dessa forma antiga, eu tenho que procurar responder aquilo que a IA não faz, entendeu? Aquilo que a IA é incapaz. É isso que eu acho que vamos precisar. Diante dessas informações que a IA ela vai fazer, como que eu irei trabalhá-las? Isso eu acho que é inteligente, entendeu? Eu tenho uma questão sobre a entropia, que eu acho que tem uma falha na explicação científica atual, física atual, que eu não acho que é a passagem de uma coisa complexa para uma menos complexa. Se tiver alguém de física, depois comenta aí. Tá? Eu acho que é uma passagem de uma complexidade diferente para uma outra complexidade diferente. Mas como que eu cheguei a isso? Eu sou físico? Não. Tá? Eu peguei esse conceito da física e eu comecei a especular, comecei a refletir. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Se tiver alguém da física aqui, me corrija. É filosofia, entendeu? Você tentar ir além. Entendi. É um pensar por si mesmo, né? Sem essa preocupação de eu esqueci a palavra, de pensar de uma forma linear, de pensar de forma precisa sempre, porque o pensamento ele é dialético, né? O pensamento, por exemplo, assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui, esse tipo de metodologia em que um fala, o outro pensa o que o outro falou, o outro pergunta, isso aqui está em falta, né? O que você acha? Eu acho que sim, mas entende? Só que cada vez mais tem esses espaços. Então, vamos pensar no nosso caso. Nós ficamos separados geograficamente. A Lu está olhando aqui. Então, se você estava aí em Ponta Grossa, eu estava aqui em São Paulo. Então, assim, era impossível isso. Nós, graças a um aplicativo que utiliza inteligência artificial, estamos tendo esse contato. Então, aos poucos, as pessoas estão tendo essas necessidades, entendeu? De ter essa necessidade desse tipo de reflexão, entendeu? Isso está sendo procurado, entendeu? Porque, assim, a inteligência artificial também ela trabalha com aquilo que é perfeito, entendeu? Ela é treinada a ser perfeita. Só que nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, tá? Então, talvez essa imperfeição nossa, ela nos leva a ser aquilo que somos humanos. Então, nós somos seres imperfeitos que estamos em busca da plenitude, entendeu? Então, você pede uma pintura para a inteligência artificial, não tem falha, entendeu? Você pode falar, eu não gostei muito, aí você pede para ela fazer outra, em menos de 1 minuto ela faz, mas assim, talvez o que seja humano seja falha, seja fraqueza, entendeu? Isso ela não tem, isso a gente tem que resgatar, porque nós também precisamos, ao longo do tempo, a gente tentou esconder as nossas fraquezas, as nossas falhas. Lembre daquilo que eu falei, onde cresce o perigo, também nasce aquilo que salva. Então, pode ser que a inteligência artificial, ela ela traga essas possibilidades de salvação, que antes dela a gente não conseguia enxergar, a gente achava que era certo, entendeu? Que é certo que a gente aprendeu assim. Então, a gente falou dos algoritmos, que veio de algoritmos, antes as pessoas faziam contas sem levar não tinha o zero, foi o algoritmos que inseriu isso na matemática ocidental. Fantástico! Nós estamos chegando ao fim dessa nossa conversa, são 9h30, estamos conversando há 1 hora e pouco já. Muita coisa boa nós falamos por aqui. Essa última sua fala sobre diferenciar mesmo
a nossa inteligência humana, filosófica, essa capacidade de pensar que nós temos, e em relação à inteligência artificial, traz esse conceito subliminar, sem você citar, existencialista, da ideia, que eu gosto muito, que é a ideia de que o Deus é, a pedra é, mas o homem existe. O homem, ele é um ser que tem a condição humana, né? Esse ser que assim, eu gosto de brincar com meus alunos. Deus pode comer, Deus pode ser insondável, infinito, eterno, imutável, tudo aquilo onisciente, como você disse, mas Deus não vai poder saber o que é comer chocolate. Não vai saber o que é comer um churrasco. Não vai saber o que é tomar uma taça de vinho. Por quê? Porque isso é próprio da condição humana, né? Da experiência humana, da fragilidade humana, o medo, a incapacidade, o amor, o sentimento de tristeza, tudo isso é muito humano, né? Demasiadamente humano. É demasiadamente humano. E essa conversa foi muito legal, demasiadamente humana. Espero que tenha gostado, espero que quem está aqui conosco Cara, olha, eu gostou. não sei, Wilson, sabe? Eu tenho, agora saindo um pouco das teorias aí, falando mais pro lado pessoal, eu tenho estudado psicanálise, eu tenho feito terapia, e, cara, eu simplesmente também não fico assim muito preocupado com o que as pessoas pensam. Você pode ter certeza que eu aproveitei absurdamente esse momento e tenho certeza que muita gente vem comentar depois, né, que aproveitará também. Você é um cara que é muito querido para mim e eu tenho certeza que a inteligência artificial não vai poder te dizer isso. Com Tá bom? certeza não. Ela pode simular, mas a gente sabe que é uma simulação e aqui É, eu, entre nós é eu realidade. amo muito você. Você é um irmãozão que a vida me deu. Eu contei esses dias no Stories, você nem sei se você viu, que nós nos conhecemos lá em Conchas, assim, de forma muito acidental, né? O primeiro filme, assim, mais filosófico que assisti com você, chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. É, eu estava para ir na missa e tal. Eles falaram assim: rapaz, a missa você vai amanhã. Vamos assistir esse filmão aqui que você vai aprender muito mais. Me lembro disso. E fiquei assistindo com você, com o Juliano Perosa, Vitor Hugo, aquele filmaço. Né? E também teve a história do livro que eu conto, que é o livro do Átomo à Vida que você me deu, o livro do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Tudo isso foi uma experiência pedagógica que eu tive com você. E por isso a minha gratidão, o meu amor, o meu respeito por tudo que você faz, tá bom? Eu que agradeço. Eu E não você. lembrava do filme dos Miseráveis. Um bom É, filme que eu acho que isso é aí coisa de achar. A inteligência artificial nunca fará uma obra tão bela e com tanta falta, né, com tanta necessidade humana como aquele livro e o filme. Ô, Wilson, para terminar, para finalizar, tem alguma coisa que eu não perguntei, que eu esqueci de perguntar aqui na empolgação de te receber aqui, que eu não falei, né? Que você gostaria de deixar um recado, uma fala para o pessoal? Depois eu vou fazer os cortes e vou postar isso aqui no meu story, né? Com muito orgulho. Você Não, pode... eu acho que nós fizemos uma boa reflexão. É claro, é um tema novo, né? Entendeu? Então, se falar de inteligência artificial, nós podemos falar todos os dias, todas as noites, durante um mês que não se esgota, né? Então, tem várias questões, né? O transhumano, né? Então, por exemplo, a gente pode, um outro dia, né, falarmos um pouco disso. É uma outra linha de reflexão, né? Então, na minha análise, o que é inteligência artificial para o Homo sapiens, né, que somos nós, né? Mohammed vai falar que é Homo sapiens demis, foi o que foi o fogo para o Homo erectus, né? Então, a mesma transformação que esse fogo trouxe para o Homo erectus é a transformação e a inteligência artificial
trará para nós, né? Então, isso é uma coisa, né? Tem a questão, por exemplo, é, dos grandes empresários que estão por trás da inteligência artificial, então ela pode manipular, né? Ela pode ser tendenciosa, né? É uma outra coisa. Mas eu acho que nós falamos daquilo que hoje é importante, né? Que é essa necessidade de refletirmos, né? De voltarmos à humanidade, né? E a Karina me lembrando É, aqui, tenho também um canal no YouTube, né? É o Wilson Orvati. Depois a gente olha, publica aí no eu vou, Instagram dele. aproveitando, obrigado, Karina, né? Eu não te conheço, mas provavelmente é amiga do Wilson. Eu vou repostar isso aqui e eu quero convidar todos os meus alunos para seguirem o Wilson Horvat e para ir lá no canal dele, porque o que nós conversamos aqui está de uma forma muito mais didática, muito mais completa lá no YouTube, no canal do Wilson. Eu assisti lá, tá ótimo, né? O Wilson, continue postando. É muito boa as suas aulas, a forma com que você organiza o pensamento, nos ajuda e eu indico para todos os outros amigos meus professores que estão aqui, tá bom? Obrigado. É Tá isso, bom. então. Um Um beijo. abraço, fique com Deus aí, um abraço para Mariana, para sua Bom, esposa e para todo mundo aí, beleza? Espero te ver logo. Quando vir em Ponta Grossa, não deixe de vir me visitar aqui, eu e minha mãe. tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.